Elton, hoje a gente vai falar sobre Nossa Senhora de Guadalupe e eu queria que você começasse me contando como começou a sua história com Nossa Senhora de Guadalupe. Como sempre começa com Nossa Senhora, sempre é uma história de amor, né? Guadalupe, na minha história, na minha vida, pessoalmente, já era algo que me atraía há muito tempo, porque a minha mãe, ela faz aniversário no dia 13 de dezembro. E Nossa Guadalupe é celebrado, é comemorado no dia 12 de dezembro. Então, lendo algumas coisas na igreja sobre Santa Luzia, que é o dia 13, eu acabava sempre esbarrando com Nossa Senhora de Guadalupe e fiquei impressionado com a maneira miraculosa com que ela apareceu. Então, foi me fazendo aproximar mais dela ainda, principalmente depois que ela disse uma frase para o índio Juan Diego. Ela também é a padroeira da comunidade, cujo você é o fundador. Queria que você me contasse como que surgiu, na verdade não é essa ideia, porque vem uma inspiração de Deus mesmo para ela ser a padroeira da comunidade. Bem, naturalmente, porque eu me apaixonei muito por Nossa Senhora de Guadalupe, então, consequentemente, eu trouxe a ideia para a comunidade. Então, muitos não conheciam, como de uma forma que não sei explicar, muitos ainda não conhecem a história de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu fui, então, mostrando quem era Guadalupe para a minha comunidade. Muitos também se apaixonaram e foi lançada a ideia, né? Por que não ela se tornar a, a patrona da nossa comunidade, né? E aí, então, muitos que na comunidade se aproximavam com problemas afetivos e familiares se sentiram filhos, né? Encontraram uma mãe na pessoa de Guadalupe. Então, ela encaixou como uma luva, né? Nós a adotamos e ela também nos adotou. E aí, ela então passou a se tornar a primeira patrona da nossa comunidade. Como os seus filhos de comunidade têm esse relacionamento com Guadalupe? Olha, alguns passaram até à minha frente, viu? Porque amaram tanto, gostaram tanto, que optaram fazer a consagração, né? Segundo São Luís Maria de Montfort, é, nela, no dia dela, né? No dia justamente dela, escolhendo o dia 12. Elas tinham as opções, os consagradas e os consagrados tinham opções de fazer em outra data, como Aparecida, né? Nossa Senhora das Graças, mas eles se identificaram tanto aqui na minha comunidade que, por causa disso, eles a têm como mãe, como patrona, e encaixou direitinho na nossa história, porque Guadalupe, na nossa história, tem um caso que eu te contei há pouco tempo, lá nos bastidores, né? Nós estávamos fazendo uma excursão para a vinda do Papa Bento XVI no Rio de Janeiro, encontramos os mexicanos e, assim, de uma forma providente, não coincidência, uns mexicanos deram para nós uma estampa de Guadalupe. Tem alguma história que você tem particular com Nossa Senhora de Guadalupe que você queira compartilhar com a gente? Não uma história de Guadalupe, mas várias. No encontro mariano que nós realizamos aqui nesse espaço, no Centro de Evangelização, nós fizemos um encontro mariano onde o tema era uma frase que Nossa Senhora Guadalupe disse ao índio Juan Diego: não estou eu aqui que sou a sua mãe? Quando ela percebeu que o coração de Juan Diego estava aflito. E aí, a gente pregando, conduzindo orações, houve vários testemunhos aqui no dia, e especialmente de uma pessoa que não conhecia a mãe, era adotada, e era também frequentava a igreja evangélica, a igreja protestante. No final, ela nos procurou e perguntou como fazer para poder conhecer a igreja católica. Nós a conduzimos, né? Orientamos, catequizamos. Hoje ela é católica, consagrada a Nossa Senhora. Que lindo, que lindo. Eu queria que você me contasse um pouquinho da história de Nossa Senhora de Guadalupe, para quem ainda não conhece. Bom, é a parte que eu mais gosto. Guadalupe, ela apareceu no ano de 1531 no México,
Mas vale a pena contar algo muito interessante antes dela aparecer. México e toda aquela região eram tomados por uma religião politeísta. Uma religião politeísta é uma fé que acredita em vários deuses. E especialmente os índios astecas que predominavam naquele lugar. E quais eram os seus cultos? Eram cultos de infanticídio. Alguns comiam também a própria carne dos seus parentes que eram mortos em sacrifício a deuses. E então, os espanhóis foram evangelizar o México, né? E levaram muitos franciscanos. Os franciscanos evangelizaram muitos índios. Eles foram conhecendo a Jesus Cristo, foram se convertendo, e nessa conversão, eles deixaram, então, de praticar esses crimes, né, que até então para eles não eram, esses cultos. Mas ainda ficou um resquício. Depois que Nossa Senhora Guadalupe apareceu, e justamente por isso ela disse, não estou eu aqui que sou a sua mãe, muitos índios, cerca de 8 milhões de índios, se converteram ao catolicismo naquela época, porque eles encontraram uma mãe e perceberam que sacrificar seus filhos, né, era como se uma mãe estivesse sacrificando também os seus próprios filhos. Então, houve uma conversão muito em massa, e os astecas hoje, eles existem apenas como cultura, como lembrança histórica, e aí acabou então o infanticídio. Hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe, 12 de dezembro, e eu queria que você me falasse qual é a importância do dia de Nossa Senhora de Guadalupe para a Igreja Católica. Bem, se me permita voltar um pouquinho atrás no tempo também, como eu estava dizendo, ela apareceu no dia 12 de 1531. Então, hoje é 12 de dezembro também. Ela apareceu para um índio chamado Juan Diego, e ela disse que naquela colina de Tepeyac, ela pediria ao índio para poder fazer ali um santuário para ela, porque ela queria muito um santuário. Foi então que, nesse pedido, o índio, de uma forma muito humilde e simples, ele disse, mas como o bispo vai acreditar em mim? E ela respondeu, vai e insiste. Ele foi uma vez e ele voltou dizendo, ele nem me deu atenção. Foi a segunda vez, somente na terceira vez que o bispo acolheu o índio. Por quê? Nossa Senhora de Guadalupe disse assim, vá e leva essas flores. Ora, 12 de dezembro no México é pleno inverno, não existe flores. E o índio falou assim, mas onde estão essas flores? E ela disse, suba a colina e pega aquelas flores. Então, ele chegando lá, ele encontrou várias cores de flores, de rosas, né, com cheiro, e colocou na sua tilma, que é o manto dos índios, né? Colocou na sua tilma, enrolou e foi até a casa do bispo. Chegando lá, o bispo viu que ele estava importunando, já era a terceira vez, e pediu para entrar, e deixou entrar. Foi então que ele abriu a sua tilma, jogou na frente do bispo, e ali caíram várias rosas frescas, né? E com perfume. Então o bispo caiu de joelhos, porque ao mesmo tempo que caíram as rosas, foi estampada automaticamente na frente do bispo uma estampa de Nossa Senhora Guadalupe, que é essa aqui, né? E essa estampa, eles então caíram de joelhos pedindo perdão por não ter acolhido o índio antes. Poderíamos contar aqui vários outros milagres, né, através deste manto, né, que intriga os cientistas, intriga a NASA até hoje, né? Um anticatólico, ele um dia foi até o já construído templo, né, que é um santuário de Guadalupe, e ele então, com raiva do catolicismo, levou dentro de um vaso de flores 25 quilos de dinamite e colocou embaixo do quadro, porque Guadalupe não tinha sido feita ainda a imagem dela. Era um quadro de vidro e um pano protegido pelo vidro.
E ele então saiu como se fosse um fiel católico, acendeu as dinamites dentro da igreja e ela explodiu, que retorceu as imagens, o cruciferário de metal, as vidraças a 150 metros, todas ficaram quebradas, né, destruídas, bancos quebrados, destruídos. Mas o que aconteceu com o quadro que estava embaixo, mais próximo? Não aconteceu nada. Então, a gente percebe claramente a presença de Nossa Senhora e da Mãe, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa, cuidando de cada um de nós o tempo todo.